Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, como vai você? Tudo bem? Hoje temos uma palavra, mais uma, para a glória de Deus, para a sua edificação, a edificação do corpo de Cristo. Porque, na verdade, o propósito de Deus não é apenas a edificação individual, crescimento e amadurecimento individual. Na verdade, o propósito de Deus é o crescimento coletivo do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, a palavra que trazemos hoje para você, eu citei um trechinho em outro vídeo, e vamos ler agora na íntegra o texto, quando eu falei que quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu vou ler aqui, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, para chegar no 17. Paulo diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu falei no vídeo sobre novo nascimento e sobre a necessidade de uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que eu citei esse versículo lá naquele outro vídeo. Diz que eu falaria em um outro vídeo e agora eu vou fazer isso aqui com esse texto, em que mostra algo que passa, talvez, despercebido por muitos de nós. Até eu, anos atrás, também não tinha essa compreensão. Tem uma tradução que nesse versículo 17 vai falar que somos uma nova criação. Voltando a alguns versículos aqui, Paulo está falando o seguinte: nossa visão agora é espiritual e a gente deve olhar para as pessoas com essa visão espiritual. E Cristo, quem conhecia aquele Jesus, apenas o Jesus de Nazaré, inclusive eu falo algo sobre esse Jesus, tem 2 vídeos no canal, um sobre o Emanuel, outro sobre o Logos que se fez carne. Quem via Jesus apenas como o homem de Nazaré, como aquele homem iluminado, ou como um grande profeta, qualquer outra coisa terrena, limitada, humana apenas, é uma visão curta, não se aprofundou de verdade. Então Paulo aqui, ele fala que a nossa visão sobre as pessoas deve ser outra agora que nós temos essa visão espiritual. E até mesmo Cristo, se antes conhecemos apenas aquele Cristo segundo a carne, aquele filho de José e Maria, já não vemos desse modo mais. Por quê? Porque Deus iluminou nosso entendimento com a sua luz, com a luz da verdade, e hoje já vemos Cristo de outra forma, assim como também vemos as pessoas de outra forma. E Paulo fala aqui sobre sermos uma nova criação, porque a primeira criação, a criação natural, é a criação em Adão. Também já falei sobre isso, no Nascer de Novo. A natureza humana, em Adão, é levada ao pecado, é levada à desobediência a Deus, ao afastamento de Deus, da palavra de Deus, não tem interesse nas coisas de Deus. Por isso que nós vemos o mundo como está hoje. Se olharmos ao nosso redor, vamos ver que um grande número de pessoas está segundo a carne e afastada de Deus. E muitos, apesar de dizerem ter uma religião, ainda só veem Cristo segundo a carne. Não conseguiram ver o Logos que se fez carne e habitou entre nós e revelou sua glória. Então, aqui nesse texto, nós vemos aqui Paulo falando sobre a nova criação, a nova criatura, porque, como eu disse, em Adão, a criação, a velha criação, a criação natural, em Adão, ela está condenada por causa do pecado, está condenada à morte eterna. Mas em Cristo, hoje nós somos uma nova criação, destinada à vida eterna, destinada à ressurreição dos corpos, destinada ao reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso
Muita gente não tem essa esperança, muitas igrejas e religiões não falam sobre isso, sobre essa revelação de Deus, de que hoje somos uma nova criação. Então, hoje, ainda somos de carne e osso, mas pelo propósito de Deus, pela ótica de Deus, Ele já nos fez ser outra coisa. A visão de Deus é muito além da nossa. Por isso que Ele nos convida, através da palavra, a enxergarmos com outros olhos, considerando que nós somos uma nova criação. E eu quero ler também aqui o que o apóstolo Pedro fala em sua carta. Ele começa dizendo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, ele escreve dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então aqui, Pedro, ele já traz também essa visão. Tanto Pedro como Paulo e os demais apóstolos receberam revelação do Espírito Santo para entenderem que agora nós vivemos uma nova vida, somos uma nova criação. Somos participantes da natureza divina. Imagina o que é isso? Você já parou para pensar nessa realidade aqui revelada nas Escrituras? Hoje nós temos a vida comum. Trabalhamos, estudamos, cuidamos da casa, cuidamos dos filhos. Quem tem pais vivos cuidam de seus pais. Vão seguindo o curso normal da vida. Mas, para além disso, dessa vida comum que nós vivemos, existe algo sobrenatural, planejado por Deus. E por isso ele diz que nós somos uma nova criação. E é isso que eu falei bem rapidamente no outro vídeo, e trouxe aqui agora nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, para você que talvez não tenha percebido a profundidade, a preciosidade que está na palavra, para ver que hoje nós não somos apenas seguidores de uma religião. Isso seria muito pouco diante da grandeza do que Deus tem reservado para nós desde a eternidade passada. Então, se você ainda não tinha prestado atenção, releia, veja em outra tradução que você tenha. Nós somos feitos uma nova criação. A criação em Adão morreu com Cristo quando Cristo morreu na cruz e nós nos unimos a Ele na sua morte. Mas quando nós renascemos em Cristo, nos unimos a Ele. Se você ainda não se batizou, se batize, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas crendo e permanecendo na palavra, permanecendo na igreja, que é o corpo de Cristo, e buscando viver essa revelação. Você agora não é somente um seguidor de uma igreja. Você é uma nova criação. Você agora é participante da natureza divina. Não esqueça. Esse é o plano de Deus para nós. Hoje é essa palavra para a sua meditação. Nova criação em Cristo Jesus. Continue conosco. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações quando chegar vídeo novo no canal. Recomende para seus amigos, irmãos em Cristo, alguém da sua família que você acha que seria edificado com essa palavra e com as outras que estão no canal. Recomende. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.